nós fizemos cenários para outras culturas também, mas eu preferi destacar essas duas. E, no final, falar bem rápido de um centro de inteligência artificial que vai ajudar a evolução desses trabalhos, né? Então, são os temas que eu pretendo, nesse tempo, nós temos, né, enfocar. Então, primeiro, sobre a questão da modelagem numérica, os modelos de mudanças climáticas, normalmente, eles têm uma série de cenários, né? Então, até essa árvore, ela ilustra bem, essa árvore, esse desenho, né, dessa árvore foi retirado de um dos relatórios do IPCC, de 2001. Ele tem uma série de forçantes, né? Então, tem a população, a economia, a tecnologia, a energia, o uso da terra, a agricultura, enfim, tem uma série de fatores que são escolhidos, né, modelados e utilizados aí na definição das emissões, da quantidade de emissões, e aí tem todos os ciclos de questão química, o ciclo de carbono, metano, né, tem as propriedades dos gases, e isso dá uma série de modelos, né? Então, em função dessa conjuntura, dessas forçantes, que são são elaborados os modelos, então a tendência de elevação das temperaturas, da chuva, do nível do mar, então leva em conta todos esses fatores, e em função disso são feitos os trabalhos de impactos, como os que eu vou mostrar mais para frente. Então, é uma série de módulos, na verdade, né? Então, no meados da década de 70, esses modelos tinham praticamente só a atmosfera, a superfície da Terra, oceano e gelo, né, do mar. Isso também em meados da década de 80, só que o tamanho dos discos, né, vejo que eles vão engrossando um pouco. Então, mais conhecimento sobre essas áreas, né, são incorporados nos modelos. Aí, no primeiro relatório do IPCC, já continuam, né, essas três áreas, atmosfera, superfície da Terra, oceano, o gelo, e aí começam a entrar os aerossóis. Depois, no segundo relatório, entra conhecimento sobre os aerossóis, o ciclo de carbono, a dinâmica da vegetação e assim por diante. Então, os modelos eles vão evoluindo à medida que o conhecimento sobre cada uma dessas áreas também vai evoluindo, e esses conhecimentos vão entrando nos modelos climáticos acoplados, né? Então, tem toda uma evolução. Como uma comparação, né, em meados da década de 70, a atmosfera seria do tipo que aparece aqui na primeira figura, né, do lado esquerdo, na coluna superior. Né, então, tem a chuva, não tem nem o desenho da nuvem, né, e tem uma fábrica ali com CO2. Já em meados da década de 80, vejo que já tem, né, o tipo de nuvem, a superfície da Terra. Então, gradativamente, mais conhecimento vai sendo incorporado nesses modelos, né? E hoje nós temos até a questão de química. Vejo aqui nesses modelos mais na imagem de baixo, né? No canto inferior direito, como já tem lá o Sol, tem as nuvens, né? Tem toda a relação com a vegetação, o próprio oceano, né? Não ele tem lá uma movimentação dentro dele. Então, esses conhecimentos vão ajudando a melhorar a qualidade dos modelos e, consequentemente, os impactos, os cenários de impactos que são gerados. Então, tem muito conhecimento que vai sendo adquirido e vai sendo incorporado, e hoje nós temos um número muito grande de modelos. Atualmente, o desafio é qual modelo ou quais modelos escolher num trabalho de cenários de impactos, seja na energia, na agricultura, nas áreas urbanas, nos oceanos. Então, hoje é um desafio escolher. Alguns anos atrás, nós praticamente, né, tínhamos um modelo, que é o que eu vou mostrar daqui a pouco, né? Continuando, esse, por exemplo, é do terceiro relatório do IPCC, aquela árvore, né, mostrando os cenários possíveis em função, né, se o mundo, por exemplo, escolher usar energia renovável. Então, aí vai por um caminho. Se determinados países crescerem muito, se o mundo enriquecer, se o mundo empobrecer. Então, são várias forçantes que são escolhidas, definidas, e a partir disso são feitos os cenários. Nessa figura da esquerda, nós temos lá a evolução da emissão do CO2, as concentrações, emissão de SO2 e a mudança de temperatura. Então, aqui tem um cenário, acho que está aparecendo, eu estou indicando com a seta, tem um envelope aqui, né? Então, a evolução da temperatura ao longo desse século atual, segundo esse modelo do IPCC, que é do início, né, 2001, né,
aqui, né, a citação, a temperatura na Terra aumentaria de 1 até 5,8. Então, esse seria o nosso horizonte, né? E seria assim, aumentaria 1 grau no globo todo, aumentaria 3 graus, aumentaria 4, até 5,8. Então, era o modelo que nós tínhamos na época, mas ele tem também a elevação da superfície do mar, mas o que nos animou na época, em 2001, foi esse gráfico aqui, quando ele mostra, se forem consideradas só fatores naturais, nós observamos, né, a linha vermelha é a linha das observações e a linha cinza, essa mancha cinza, é a linha do modelo. Nós observamos que em alguns períodos há uma concordância e em outros períodos há uma divergência. Quando são levados em conta efeitos antropogênicos, que é o efeito da ação humana, também acontece a mesma coisa, né? Em alguns momentos há uma concordância maior, em outros momentos da história há uma discordância maior. Quando juntam as duas, todas as forçantes, aí a concordância fica muito melhor. Então, quando nós tivemos acesso a esse relatório, isso nos animou a começar a gerar os cenários de impactos, porque aí havia uma quantificação possível, né? Um valor que vai de 1 até 5,8 nesse século. Essa que era o modelo da época, né, de 2001, no terceiro relatório do IPCC. Atualmente, nós temos, como eu disse, né, um número muito maior de modelos. Nesse gráfico aqui, são utilizados 42 modelos, então, com concentrações diferentes dos gases de efeito estufa. Esse é um gráfico do Hadley Center, né, feito pelo Centro Britânico, né, de Previsão de Tempo e Clima. Então, o número de modelos aumentou bastante, né? Tem hoje uma disponibilidade muito maior. Tem modelos que são mais adequados para a nossa situação de clima tropical, outros modelos nem tanto. Isso também tem disponível na literatura, alguns autores estudando isso. Quais modelos são mais adequados às nossas condições, né? Para que nós possamos elaborar os cenários de impactos nas nossas atividades. Então, hoje, a disponibilidade é muito maior, né? Veja que esse aqui é o do relatório do IPCC anterior, o último que foi divulgado completamente. O atual ele está sendo divulgado gradativamente. Então, nós temos o centro chinês, centro canadense, centro europeu mediterrâneo, centro francês, centros americanos, né? Alguns centros, Max Planck, o Hadley Center, o centro japonês. Então, hoje nós temos uma disponibilidade muito maior, um acesso aos dados. Naquele de 2001, nós tínhamos dificuldades de acesso aos dados, especialmente dos períodos mais próximos, 2030, na época 2020, 2040. Nós tínhamos acesso aos dados do final do século, quando, na prática, nos interessavam os dados mais próximos. Então, havia isso também, uma dificuldade de acesso aos dados das décadas mais próximas, né? Hoje, não. Hoje tem uma disponibilidade grande, tanto do CEMIP5, que é do relatório do IPCC anterior, como do CEMIP6, que é o relatório atual. Então, esses modelos estão disponíveis nos repositórios públicos há grandes repositórios que colocam todos esses dados à disposição. Então, evoluiu bastante. E o Brasil também está tentando, né, o desenvolvimento de um modelo, chama BESM, né, Brazilian Earth System Model. Ele teve uma série de dificuldades. No site tem alguns dados, esse seria um resultado, né, a tendência de aumento de 0,12 graus por década. Então, esse seria um dos resultados desse modelo brasileiro. Tem um financiamento da FAPESP, aqui de São Paulo, a nossa fundação de pesquisa, tem financiamentos federais. Enfim, é um grande desafio, mas é importante que o Brasil tenha o seu modelo, né? Que ele seja adaptado às nossas condições. Nós temos condições próprias, mas tem alguns módulos que são de difícil desenvolvimento, porque a nossa comunidade científica é muito boa, mas ela não é muito... Ela tem qualidade, mas nem sempre tem quantidade. Então, é difícil, às vezes, a montagem de uma equipe, a continuidade. Então, nós sabemos todos os desafios que nós temos na ciência nacional, mas é importante esse esforço que é liderado pelo INPE. Só para ter uma ideia, né, os países que fazem previsão climática sazonal com modelos globais,
também simulação numérica de mudanças climáticas futuras e passadas, são poucos países, e o Brasil ele está nesse grupo. Então, isso é importante. Eu gosto sempre de destacar uma fonte oficial, é o Dr. Gilvan Sampaio, do CPTEC, do INPE, no Centro de Previsão de Tempo e Clima do INPE, então sempre destaco isso, né? O Brasil faz parte desse grupo seleto de países que fazem previsão de clima e também simulação de mudanças climáticas futuras e passadas. E também a previsão de tempo, né? Regional, previsão global. A previsão regional já tem um número maior de países, o Brasil está lá, e a previsão global também. Então, é um ponto importante sempre de ressaltar, né, nosso desenvolvimento na meteorologia e climatologia. Esses dados, como eu disse, um site que tem esses dados à disposição é o preclima.inpe.br, tem lá projeções de mudanças climáticas no Brasil. Então, as pessoas que tiverem interesse nesses modelos de mudanças climáticas têm acesso. Esse é um site. O outro é o Projeta, que é um site do CPTEC, projeta.cptec.inp.br, também tem os manuais. Então, tem todos os modelos que vão indicando a temperatura, umidade, dependendo do modelo, tem uma série de variáveis. Tem modelos que têm uma quantidade menor de variáveis, mas normalmente é temperatura, chuva, umidade, vento, radiação. No caso da agricultura, o que nos interessa mais é precipitação, a chuva e a temperatura. São os dois dados mais importantes, né? Mas tem algumas outras áreas que necessitam de ventos, quem trabalha com energia eólica, radiação, quem trabalha com energia solar, enfim, umidade. Esses dados estão, dependendo do modelo, tem disponível. Tem alguns modelos que não têm todos esses dados, mas o acesso a eles, hoje em dia, é muito mais facilitado, né? São dados acessíveis, algo que há 15 anos atrás era bem difícil. Era realmente a cessão de dados por esses centros, né? Mediante algum convênio. Hoje já está bem mais acessível. Então, são os valores médios ou os valores diários de temperatura, de chuva, para 2010, 2011, 2012, assim por diante. O que esses sites fornecem é isso. O interessado escolhe, por exemplo, um retângulo de interesse ou um ponto e obtém os dados com uma determinada resolução, né? Aqui, inclusive, na tela está lá com resolução de 20 quilômetros. Então, é um modelo japonês, continental. Então, esses dados estão bem mais acessíveis nesses dois sites que eu mostrei e nos sites das agências, né? Da NASA, da ANU, americana, Max Planck, os centros franceses de tempo e clima, né? Então, tem chinês também, japonês. Então, são dados bem acessíveis. Quem tiver interesse na literatura, é uma revista da USP, né, de São Paulo, que fala sobre a evolução dos modelos climáticos e de previsão de tempo e clima. É um artigo, um capítulo, né, escrito pelo Gilvan Sampaio, que é esse pesquisador do INPE, e do professor Pedro Leite da Silva Dias, que é um professor da USP, né, do Instituto Astronômico e Geofísico, que é uma referência para nós aqui no Brasil e também no exterior, e que escreveram esse capítulo aqui de forma bem didática. Então, eu recomendo, quem tiver interesse, da revista da USP, de 2014. Tem também, né, eu coloco sempre isso, porque nós acompanhamos ainda, diminuiu bastante, mas tem algumas pessoas que usam muito esse termo. Eu não acredito em mudanças climáticas, eu acho que esses valores de aumento de temperatura são chutados, né? E não são modelos muito pesados. Só para ter uma ideia, né? Tem um artigo que mostra a quantidade de linhas de computação, de código, que são utilizados por esses modelos. Então, eu grifei aqui, né, como exemplo, o modelo inglês, que é um modelo muito tradicional. Ele tem 2.566 subprogramas. O subprograma, nessas linguagens científicas, ela tem ali uma finalidade normalmente específica, é fazer algum cálculo específico. Então, são 2.566 cálculos que são repetidos normalmente, por isso que eles viram, né, subprogramas ou funções. Então, mostra uma densidade grande, uma quantidade de cálculos bem pesados, né?
E o número de linhas de código que ele tem é de 737 mil linhas de código fonte. Então, é um programa que tem 737 mil linhas. Tem lá 241 mil linhas que são executáveis, e as linhas não brancas, né? Porque eu posso ter muitas linhas, mas eu tenho muitos comentários, linhas em branco. E não é o que acontece. Aqui tem 439 mil linhas, que são linhas efetivas de cálculos, né, de código. Então, são programas muito grandes. Então, essas projeções que são feitas, que nós acompanhamos muitas vezes pela imprensa, na literatura, né? Olha, esse século a tendência é aumento de 1 grau e meio, 2 graus, aumentar a chuva 15%, ou reduzir a chuva. Elas são resultados de muito conhecimento, né? De módulos que vão sendo agregados ao longo do tempo e de muitos cálculos, e que necessitam de máquinas poderosas, né? Então, vou até ilustrar isso. Também tem mais alguma literatura. Essa aqui é uma revista da Unicamp, né? Climacom, de cultura científica. Tem lá Por que devemos nos interessar por modelos climáticos. Ele também faz uma descrição bem didática, né? Porque tem a função de divulgação científica. Então, também faz essa descrição desses modelos, né? Que para a maior parte das pessoas é algo obscuro, assim, realmente algo que fica... As pessoas não têm a ideia, né, da complexidade desses cálculos. Então, esse pesquisador, Saulo Freitas, é um pesquisador do INPE, uma pessoa de referência no Brasil e no exterior. Esse aqui é um slide da apresentação que ele fez no evento organizado pela FAPESP, a nossa agência aqui de São Paulo, o ano passado, em outubro. E eu extrair 2, 3 slides que são muito interessantes. Ele defende muito essa questão de um modelo unificado no Brasil. E um modelo com o nosso conhecimento, um modelo adotado, desenvolvido pela academia, pelos centros de pesquisas, que utilize muito dados de satélites, de radares, que eu vou mostrar daqui a pouco, que utilize inteligência artificial, né, que é uma técnica que está sendo bastante utilizada. Então, reduzindo a escala espacial, passando de 100 metros a 100 quilômetros. Então, ele ressalta muito isso nessa apresentação, é muito interessante. Eu vou indicar o link nos próximos slides. E ele também fala muito do que é o estado da arte atualmente, né? A questão dos aerossóis, das nuvens, da radiação, das calotas polares, né? Então, ele aponta nessa palestra assim, exatamente o estado da arte, o desenvolvimento necessário, o investimento, né? Então, eu destaquei aqui esses dois, fazendo uma ligação com aquelas caixinhas do início da apresentação que eu mostrei. E coloca isso também, a necessidade de formar uma comunidade de desenvolvedores. Isso também é muito importante, porque esses desenvolvedores, os que desenvolvem, escrevem os códigos, né, são importantes, porque eles transformam o conhecimento existente, né, num programa de computação que vai gerar as projeções que nós necessitamos para a avaliação dos impactos das mudanças climáticas. Então, isso aqui é muito importante, né, no caso dessa área de modelagem. Quem tiver interesse, esse evento está todo disponível no YouTube, né? Eu mostrei aqui bem rapidamente esses 3 slides, mas são 4 especialistas em modelagem que falam todo o desafio da modelagem, né? Essa questão dos desenvolvedores, eles ressaltam, praticamente todos ressaltaram isso, a formação de uma comunidade, uma organização da comunidade nacional em torno de um modelo, né? Ajudar a desenvolver um modelo e utilizar esse modelo um modelo mais adaptado às nossas condições, né, de ambiente, de atmosfera. Então, é um evento bem interessante, tem mais de 2 horas de duração, né, são 4 palestras muito boas. E uma dessas palestras é da professora Maria Assunção, onde ela apresentou uma citação de um artigo da Nature sobre a revolução da previsão numérica de tempo, né, no caso, mas que também serve para a previsão de clima e de mudanças climáticas, né? É interessante. Fala que o impacto da previsão numérica
do tempo está entre as grandes de qualquer área da ciência física, né? Então, como um problema computacional, a previsão do tempo no globo é comparável à simulação do cérebro humano e da evolução do universo inicial, né? Então, é um desafio muito grande, né? Essa previsão de tempo, de clima, da mudança do clima, né? É equivalente à simulação do cérebro, que nós sabemos que é um grande desafio, ou de própria evolução do universo. Então, esse artigo da Nature coloca a previsão de tempo e clima no mesmo nível, né? Então, ela é comparável. Então, é muito interessante. A professora Maria Assunção também é uma referência nacional e internacional na área de previsão de tempo e clima, é docente da USP também. Então, falando em supercomputação, que eu tenho estado bastante aqui, né, nós necessitamos muito de supercomputadores, né? Então, esse é um site que mostra lá o primeiro supercomputador do Centro de Serviço Nacional Americano, né, Serviço Meteorológico Nacional Americano, e mostra a evolução, né, como que evoluiu rápido, né, de repente aumentou muito o número de processamentos, de operações que esses computadores fazem, né. Tem uma classificação desses computadores e normalmente os principais estão nos centros de previsão de tempo e clima, e o INPE também tem um histórico de supercomputadores, sendo que existe toda uma questão do mais recente, que já não é tão recente, né? Já tem uma idade, ele já teve um risco aí várias vezes de desligamento, né? Ele já está obsoleto. Essas máquinas, normalmente, elas ficam obsoletas rapidamente, e o computador é o Tupã. Então, quando nós procuramos, eu procurei, né, aí na mídia, tem várias notícias, né? Então, tem uma notícia do ano passado falando que né, o INPE pretende trocar esse equipamento, tem algumas notícias informando que seria desligado, outras já informando que foi feita uma nova compra. Então, essa é uma preocupação muito grande da área de modelagem, né? A disponibilidade dessas máquinas, né? Que elas são importantes, são fundamentais, né, em toda essa área de modelagem de tempo e clima. Então, uma preocupação muito grande esse tipo de situação. E a coleta de dados, né, como eu mencionei, o professor Saulo menciona lá a necessidade de coletar dados, né? Então, nós temos uma série de dados, mas atualmente a grande fonte é a dos satélites. Então, essa é uma imagem de uma constelação, né, uma imagem da Organização Meteorológica Mundial, mostrando a constelação de satélites meteorológicos. Então, nós temos satélites geoestacionários, né, americanos, europeus, russo, indiano. A Índia tem um grande programa espacial, a China, a Coreia do Sul, Japão, Canadá, e vários satélites de órbita polar também, praticamente dos mesmos países, fazendo toda a varredura da Terra, 2 varreduras por dia. Então, esses dados são fundamentais para a previsão de tempo e também para a previsão de clima e para a coleta de dados para o monitoramento do clima. Então, é o grande dado que nós temos atualmente, e temos, felizmente, um número grande de sistemas, né, de observação da Terra, mesmo os meteorológicos. Então, é um grande coletor de dados. Especificamente na Unicamp, nós temos uma antena do satélite GOES-16, que é um satélite americano que gera uma imagem a cada 10 minutos, em 16 canais diferentes. E também é o primeiro satélite que tem um sensor de raios, de flashes, e coleta um dado a cada 20 segundos. São 3 dados por minuto. Então, são dados importantíssimos, né? A questão das descargas elétricas tem uma grande importância para a defesa civil, mas tem também outros estudos, e a coleta desses dados é muito importante para a geração de bancos de dados climáticos, monitorar a temperatura dos oceanos, da superfície da Terra. Então, é um dado valiosíssimo. E tem outras fontes também, tem as boias, as plataformas, né, de coleta de dados. Está aqui exemplo de uma boia, né? São dados importantíssimos para a medição de dados dos oceanos. Os aviões também coletam muitos dados. E saiu um artigo há um ano atrás, aproximadamente, mostrando isso, né, que com a redução do número de voos durante a pandemia, especialmente naquele período mais crítico,
houve uma redução da coleta de dados também, com uma consequência negativa na previsão de tempo, né? Porque eles são grandes coletores de dados também. Então, todos esse sistema, né, vejo que é um sistema bem complexo, né? Exige uma coleta massiva de dados, um processamento em supercomputadores e pessoas especialistas. Então, é todo um conjunto de dados, de pessoas, equipamentos, para a geração dos prognósticos, né, sobre o que vai acontecer com o tempo, né, com a previsão do tempo amanhã, hoje à noite, com a de clima e também com a de mudanças climáticas. Né? Eu acho que são atividades que estão interligadas. Então, essa que é a primeira parte que eu queria mostrar, né? A importância e como são modelos que têm todo um conhecimento que vai sendo adquirido, vai sendo acoplado e vai cada vez mais, né, disponibilizando um volume de dados que nos permite a geração de cenários como eu mostrarei agora. E esses cenários eles são baseados num programa que existe no Brasil já desde 95, oficialmente desde 96, que é o de zoneamento agrícola, que é uma política pública que serve como referência para o crédito agrícola e o seguro agrícola. Então, quando o agricultor vai até uma agência bancária solicitar um crédito, a agência avalia, né, faz a avaliação usando o zoneamento. Então, se a cultura que ele quer plantar, o recurso que ele solicita, né, se é menor, tem um menor risco climático naquela região, ou não tem, ou tem um alto risco. Então, tem toda uma análise climática, porque o Brasil ele tinha perdas de 90% no início da década de 90, provocadas por excesso de água na colheita ou falta de água na fase crítica das culturas. Então, motivado por esses fatores, o Ministério da Agricultura, em 95, 96, nessas safras, ele iniciou esse programa que está até hoje vigente. Atualmente é todo coordenado pela Embrapa, mas até 5 anos atrás era uma parceria Embrapa com as instituições de pesquisa, universidades, principalmente instituições de pesquisa agrícola. Então, eu vou mostrar aqui o do café, porque é uma cultura importante do país, né, especialmente, no nosso caso, do estado de São Paulo. E ele foi atualizado em 99, 2000, a primeira atualização, depois de um zoneamento que foi feito na década de 70. Então, essas figuras da direita são o zoneamento feito na década de 70, com a tecnologia que existia na época, com os dados que havia na época, né, com os parâmetros. Então, esse mapa, por exemplo, ele foi feito por uma desenhista, né, não foi feito por um sistema de geoprocessamento, né, uma desenhista, né, a tecnologia na época de mapeamento ainda estava começando, mas é um belíssimo trabalho, né? Tem um trabalho de campo muito pesado, e em 99 ele foi atualizado, 99 e 2000, sendo que muitas pessoas que participaram desse zoneamento da década de 70 também participaram da atualização. Então isso foi muito importante, e esse mapa da esquerda é o zoneamento da cultura do café arábica. As áreas de menor risco climático nesse mapa são as manchas verdes. A mancha amarela tem um risco de geada para o café e a mancha azul tem uma temperatura alta para o café. E a mancha cinza é de alto risco. Fazendo a simulação, né, considerando os modelos que nós tínhamos, né, em 2001, nós fizemos, né, antes disso, né, quem tiver interesse, toda a metodologia do zoneamento agrícola do café e de outras culturas tem toda a descrição na Revista Brasileira de Agrometeorologia, nas portarias do Ministério da Agricultura, do Banco Central, porque é uma política pública. Então, toda a metodologia está descrita. Eu ilustro aqui a do café, né, em Minas Gerais, Goiás, Bahia, Paraná, e também toda a motivação política e técnica para o início desse programa, que, como eu disse, né, ele funciona até hoje, passou por vários governos, vários ministros, vários secretários, e ele continua vigente, o que é muito importante. Então, a primeira parte dos cenários, nós usamos, nessa figura eu já mostrei anteriormente, nós usamos esse resultado como modelo. Então, as temperaturas nós consideramos um aumento de 1 grau, aumento de 3 graus e aumento de 5,8. Mas um aumento, né, no globo todo,
e especialmente na nossa região de interesse, né, nos estados do Brasil, alguns estados que nós avaliamos. E a pergunta foi essa que o Ministério fez: o que poderá acontecer com o zoneamento agrícola de riscos climáticos caso ocorram as mudanças climáticas que foram anunciadas no relatório do IPCC de 2001? Era um assunto ainda acadêmico. Em 2001, ainda era um assunto acadêmico, as mudanças climáticas. Ela virou um assunto de domínio público em 2007, quando saiu o novo relatório do IPCC. Nós tivemos uma série de eventos no hemisfério norte, principalmente Estados Unidos, Europa, uma onda de calor muito forte na Europa, acho que foram mais de 30 mil mortes, também uma estação de furacões muito pesada nos Estados Unidos. Nós tivemos o envolvimento de figuras ilustres, né, como o vice-presidente americano, Al Gore, com o lançamento de filmes. Então, é um assunto que saiu da área acadêmica e virou, né, de interesse global. E o Ministério, em 2001, quando viu aquele relatório, já ficou preocupado, porque o zoneamento agrícola já funcionava por 6 anos, estava funcionando bem, e aí, de repente, veio uma notícia que aquilo lá poderia, né, mudar completamente. Foi em cima, né, dessa pergunta que nós fizemos os primeiros cenários, publicamos, divulgamos no nosso Congresso de Agrometeorologia, que é um congresso muito importante aqui na nossa área de agricultura, meteorologia, climatologia. E, basicamente, o que ele mostra, né, aqui, tanto para São Paulo como para Goiás, é uma migração. Vejo que as manchas verdes, né, elas mudam, elas migram dentro do estado e também diminuem de tamanho. Então, isso, de forma geral, nos cenários que nós fizemos para o café e outras culturas, isso acontece, como isso que eu mostro aqui novamente, né? Em 2004, nós publicamos esses resultados na revista da PAB, né, da Embrapa, e os resultados são os mesmos. Então, a imagem, essa imagem aqui da esquerda, na parte superior, é o zoneamento atual, aumentando 1 grau, aumentando 3, aumentando 5,8. Isso considerando as plantas que nós temos atualmente, né? Não considerando nenhum melhoramento, nenhuma adaptação, que a adaptação pelos melhoristas, a adaptação natural é praticamente impossível nesse horizonte de tempo, de décadas, né? Ela acontece num horizonte muito maior. O melhoramento, se não houver um investimento, né, acaba não acontecendo. Então, essa foi a nossa hipótese, né? Isso também foi feito para Minas Gerais, Paraná, Goiás, está à disposição aí nessa revista publicada pela Embrapa. Esse mesmo resultado foi obtido por outros colegas em outras regiões também produtoras de café. Então, aqui é o caso da Nicarágua, a região com menor risco, essa mancha que tem na figura da esquerda, e 2050, pela projeção feita nesse trabalho, também é uma redução, né? Não tem nem migração, porque é uma região menor. Então, é um resultado semelhante ao que nós obtivemos aqui para o Brasil. Nós continuamos a fazer esse tipo de trabalho. Depois, no início, tivemos um financiamento do CNPq, financiamento das nossas instituições, e, na sequência, fizemos com o financiamento da Embaixada Britânica, que ela tinha o objetivo de elaboração do relatório Stern, feito liderado por um economista, Nicholas Stern, que fez um relatório para o mundo todo, geral, né? E depois ele tinha interesse em relatórios mais específicos. Então, no Brasil, foi feito um relatório para energia, áreas urbanas, transporte, e, no caso, nós fizemos da agricultura, a Unicamp e Embrapa. Também está à disposição, quem tiver interesse. Foram avaliadas 9 culturas. Tem também publicação em inglês, tem, né, basicamente o mesmo trabalho que foi publicado de várias formas, né, com o objetivo realmente de divulgação dos resultados. O café aconteceu a mesma coisa. Aqui nós já usamos modelos mais elaborados, nós tivemos acesso a modelos melhores do que o que nós usamos em 2001, mais detalhados, e avaliamos 9 culturas: algodão, arroz, café, cana, feijão, girassol, mandioca, milho e soja. E todas as culturas tiveram impacto negativo nas projeções que nós fizemos. A única cultura que poderia ter um impacto positivo seria a cana.
Então, por conta disso, que nós optamos a estudar a cana num projeto à parte, financiado pela FAPESP, nosso programa aqui de mudanças climáticas. Então, eu faço um parênteses no café, bem rapidamente, só para ilustrar, né, os resultados que nós tivemos com a cana-de-açúcar. E a cana tem uma série de motivações, ela é uma cultura que utiliza áreas extensas, compete com outras, tem o interesse da expansão, mas também tem restrições, né, dos setores ambientais. Então, ela tem uma série de condições muito específicas. Ela pode servir como adaptação, mas também como mitigação às mudanças climáticas, porque ela gera um combustível renovável. Então, é uma cultura que tem um envolvimento com mudanças climáticas muito grande. Então, nós fizemos um projeto, os principais resultados estão divulgados nesse livro, né, nessa imagenzinha da esquerda aqui, capa escura. É um livro editado pela nossa editora da Unicamp por ocasião dos 50 anos da universidade. Nós tínhamos também um site, né, um portal para comunicação com setores acadêmicos, produtivos, estudantes. Então, também foi muito útil durante esse tempo. Tínhamos um número muito grande de pessoas e também envolvemos várias áreas do conhecimento, então engenharia genética, política científica e tecnológica. Então, não ficou só restrito à agricultura e clima. Ele tem um envolvimento de um número maior de áreas do conhecimento. E os resultados, né, alguns dos resultados que nós obtivemos, eu apresento nesse slide. Na imagem da esquerda, nós temos o zoneamento atual de riscos para a cana. As manchas verdes são as regiões com menor risco para a cana de açúcar. As manchas laranjas são as áreas que necessitam de irrigação. Então, são as duas principais. Tem outra com risco de geada, enfim, tem outras categorias. Os pontinhos amarelos eram as localizações das usinas. E o círculo menor, região tradicional de produção, em Ribeirão Preto. E o círculo maior é a região de expansão, que pega o sul de Goiás, principalmente o sul de Goiás, uma parte de Minas, uma parte de São Paulo. Esse é o zoneamento atual. O zoneamento para 2020 e 2050, já considerando tanto o modelo britânico como o modelo japonês, eles já indicam, na área tradicional, aqui em São Paulo, de Ribeirão Preto, não tem problema com o clima, ele continua com a mancha verde. Essa mancha avermelhada, ela é a área de produção de cana, onde tem realmente produção de cana. Em compensação, a área de expansão, ela vai demandar a utilização de irrigação. Isso numa situação de crise hídrica, que aumenta cada vez mais, sem dúvida, é uma grande preocupação. Então, a preocupação nessa região de expansão é efetivamente a questão hídrica. E aqui em Ribeirão é mais a competição por matéria-prima. Às vezes tem 18 usinas, nós já identificamos isso, 18 usinas competindo pela mesma matéria-prima. Então, esse é um problema sério de planejamento. Nós publicamos, né, esses resultados na revista Climatic Change, nós usamos 8 modelos, né, fizemos uma ponderação. Então, além daqueles 2, nós testamos mais 6, e todos eles dão o mesmo resultado, né? Essa que é a grande preocupação aqui em Ribeirão. Às vezes tem mais de 14 usinas, nós chegamos a identificar até 18 num ponto, competindo pela mesma matéria-prima. Então, isso, sem dúvida, é uma falta de planejamento, né? E acaba dificultando economicamente o funcionamento dessas usinas. E para fechar aqui, na parte do café, nós fizemos outras simulações, né? Então, a região sul do Brasil, que atualmente é de alto risco para a produção do café, ela pode se tornar uma região produtora, né, no futuro, aí, nas próximas décadas, né? Isso se nenhum desenvolvimento específico para as regiões atualmente produtoras forem feitas, né? E tem um grupo muito ativo aqui na USP, que fez todo um levantamento relacionado à cultura do café, procurando identificar, né, como estão os estudos de mudanças climáticas e café aqui no Brasil. Infelizmente, eles identificaram que não há uma preocupação muito grande.
né? Então, é um relatório, né? Esse relatório também está disponível, né? Mas isso é preocupante, né? Quem tiver interesse está disponível nesses vídeos do YouTube, mas principalmente essa fala do André Aili, Dr. André Aili, que é o presidente da Illy Café, né? Que é uma empresa italiana muito importante aí no mundo, e que ele falou, quem tiver interesse, né, tem a palestra dele nesse site, onde ele fala isso, né? Ele mostra e fala, olha, eu não percebo, né, uma preocupação muito grande no Brasil com relação às mudanças climáticas em café. Né? Por que não está acontecendo isso, né? Será que o Brasil está subestimando o risco? Porque ele coloca nessa palestra, o custo vai ter que ser pago, né? O custo é de 90 trilhões de dólares ao longo dos próximos 15 anos. Esse é o custo estimado para enfrentamento da mudança climática. A decisão é se esse custo vai ser gasto, né? Se vai ser um gasto agora ou no futuro. Ele diz, se esse valor for gasto agora, pode ter retorno. Se for no futuro, não tem retorno, né? Porque vai ser mais para remediar, né, os prejuízos. Então, é essa preocupação que ele coloca, né, na apresentação que ele fez, né, não sentindo uma preocupação muito grande ou muito pouca preocupação do setor, né, da cafeicultura com relação às mudanças climáticas. Ele coloca, né, algumas alternativas de estudo, então eu ilustro aqui a nossa colega da Unicamp, do CEPAGRE, né, onde ela fez todo um trabalho com biomassa. Então, são estudos não só procurando identificar os problemas, mas também na busca por soluções, né? Então, os plantios com outras culturas, aumentar o sombreamento, outros colegas já fizeram trabalhos com irrigação, né? Então, enfim, tem uma série de estratégias, né, sendo estudadas, né, procurando a adaptação da cultura a uma temperatura maior, porque o café é uma cultura que não tolera nem temperatura muito alta nem muito baixa. Uma cultura de clima tropical aceita temperaturas mais altas e uma de clima temperado, temperaturas mais baixas. Mas no caso do café, é uma planta originariamente de subbosque, então ela não gosta nem de temperatura muito alta nem temperatura muito baixa. Então tem todo esse desafio, né? E também tem os trabalhos com doenças, né? Tem algumas doenças, no caso do café, que podem intensificar ou podem desaparecer. Uma delas é a ferrugem. Então, nós já tivemos colegas que fizeram esses estudos e certamente outros estudos são necessários, né? Porque é uma cultura muito importante para o país. E para fechar, né? Como eu disse, nós temos agora, como a inteligência artificial é muito importante, nós conseguimos a aprovação de um Instituto de Inteligência Artificial, foi uma chamada da FAPESP com o MCTI, tem um investimento aí de 2 milhões de dólares nos próximos 5 anos, metade do setor público, metade do setor privado. Esse centro, né, no nosso caso chama BIOS, ele tem uma trilha de saúde, uma trilha de agro, né, que nós coordenamos, e uma trilha que desenvolve métodos. E tem várias unidades da Unicamp, e também instituições parceiras, né? A Fiocruz, a Federal do Amazonas, a FABC, a FITEC, CPQD, USP, o ITA e várias unidades da Unicamp. Tem mais de 102 pesquisadores. O lançamento oficial dele será provavelmente em março. Está sendo preparado esse lançamento. Os termos de outorga estão sendo elaborados, assinados, porque tem toda uma questão de parceria entre instituições públicas e privadas. Então, sem dúvida, um avanço importante, especialmente porque ele tem uma linha específica que eu indico aqui, que é sobre o impacto de mudança climática. Então, é continuidade desse trabalho, mas agora com um aporte, né, de participação de colegas da economia, de colegas da área de computação. Então, nós temos uma expectativa muito grande aí de melhorar ainda mais esses trabalhos que nós já fizemos nesses últimos 20 anos sobre impactos de mudanças climáticas, né? O apoio até ao desenvolvimento desses modelos que são feitos por outros institutos, né, como o INPE. Então, sem dúvida, acho que é uma boa notícia, né, essa aprovação e o funcionamento desse centro nos próximos 5 anos, podendo, né, ser feita uma renovação por mais 5. Então, na conclusão, eu deixo aqui uma lista de artigos, né, eu também posso deixar a apresentação, né, com a comissão organizadora, né,
posso deixar o arquivo em PDF. Tem alguns artigos aqui, se alguém tiver interesse, né, específico com café, com cenários, questão da biomassa, como eu mostrei, né, naquelas plantas, de doenças de plantas, ou uso de imagens de alta resolução. Então, com essa finalidade, né, de avaliação de impactos e do apoio à mitigação e adaptação da nossa agricultura. Então, eu agradeço novamente o convite, espero não ter estourado muito tempo, né? Mas esse foi o objetivo, falar um pouco sobre a modelagem, né? Até quantifiquei um pouco, porque as pessoas terem noção, né, do porte desses programas e alguns exemplos de cenários que já foram feitos nesses últimos 20 anos e com perspectiva de continuidade. Acho que isso que é importante. Então, agradeço novamente a oportunidade. Vou parar de compartilhar aqui. Professor, muito obrigado pela sua palestra. Quanta coisa aconteceu, né? Estava comentando até aqui no WhatsApp, de 2001 para cá, né? Como as coisas avançaram e mudaram. Tá tudo muito rápido, né? Os efeitos das mudanças climáticas estão devastadores, né? E tudo acontece muito rápido e, infelizmente, no Brasil, embora a gente tenha muita gente boa, a pesquisa não consegue avançar no ritmo que seria ideal, principalmente por falta de investimento, né? Então, isso é realmente bastante complicado. Eu vou liberar agora, pessoal, para as perguntas. Então, como vocês já sabem, mãozinha levantada, eu abro a palavra. Quem tiver sem microfone, coloca no chat. Eu, professora Raquel e Narcisa, estamos mediando. Eu vou começar aqui pelo Marcos, que já tinha colocado uma dúvida antes, e em seguida o Oscar. O Marcos colocou no chat, professor, continuando a falar sobre a previsão climática, é prevista a mudança climática relativa à falta ou diminuição dos rios aéreos para o futuro? Inclusive, tem uma relação com o desmatamento, né? Então, tem uma preocupação muito grande. O interessante dos modelos atuais é que eles acabam, por exemplo, aquele primeiro modelo que eu mostrei era aumenta um grau no globo todo. Já no modelo que nós usamos desde o relatório da Embaixada Britânica, aí já tem uma diferenciação. Então, tem locais onde a temperatura vai subir mais, onde vai subir menos. Mas um local que tem uma tendência de subir bastante é na parte norte do Brasil, né? Região norte e nordeste, que é uma preocupação muito grande. Então, tem toda uma mudança, sim, né? de alteração da umidade. Né? A resposta é sim, preocupante. Bastante, né? Vou abrir agora para o Oscar, José Sim. Oscar. Boa noite. Boa noite. Olha, pessoal, quando eu crescer, eu quero ser que nem o senhor, viu? Oh. Esperando crescer, porque conhecimento, assim... Nossa, eu fiquei aqui, assim, estático na frente do computador, sem saber nem o que comentar. Mas, na verdade, o que eu queria comentar seria uma crítica, fazer uma crítica, né? Aquela né, vamos dizer, aquela manchete que apareceu lá com relação ao INPE, que não tem recurso para trocar os computadores, né, o equipamento. Achamos assim um verdadeiro absurdo. Não quero entrar na seara política, não, mas não podemos também deixar de entrar, de jeito nenhum. Porque o que se vê que se gasta aí com deputados e senadores, o que se gasta até mesmo para comprar esse pessoal, para votar o que é de interesse do governo, para votar aquilo, e dizer que não tem dinheiro para equipar uma área científica, um departamento científico como o INPE, que é de importância para o mundo inteiro, entendeu? Deixa a gente revoltado esse negócio, sinceramente. A gente tem acompanhado o trabalho com o meio ambiente, a gente acompanha sempre o trabalho do INPE, entendeu? E está vendo sempre o INPE está sendo contestado, está sendo... dizem que não é verídico, que aquilo não está certo, que o desmatamento da Amazônia não é esse, que o desmatamento é bem menor, que o INPE está aumentando, que o INPE fazendo... Aí troca tudo, e troca diretor, e troca tudo. E
não equipa exatamente por isso, porque não querem mostrar a realidade. Não é que não tenha dinheiro. Dinheiro tem e muito e sobrando. Mas eles não querem mostrar a realidade, porque sabe que o INPE, com bom equipamento, vai fazer um trabalho muito, muito melhor. Né? Já faz um trabalho bom, não podemos dizer que não, né? Mas com esse material obsoleto que tem aí. Parabéns, professor, e desculpa, mas eu tinha que fazer essa crítica. Tem jeito. Não, mas o senhor tem razão. Tem duas preocupações grandes. Eu procurei, inclusive, de novo, né, se havia mudado essa notícia, mas infelizmente não. Tem notícias novas, matérias novas com a mesma notícia. O que tem é que o MCTI liberou um recurso para comprar um equipamento novo, né? Mas essa é uma preocupação grande, a questão de equipamentos, porque é uma área cara, né? Um satélite, um equipamento caríssimo, né? O Brasil ele tem tecnologia, né, de desenvolvimento de satélites, ele tem onde lançar, o que ele não tem ainda é o foguete. Então, o Brasil tem uma tecnologia, quem já teve a oportunidade de visitar o INPE no próprio site, tem uma sala de montagem e teste de satélites que é uma das pouquíssimas do hemisfério sul, né, que faz, além de testes de satélites, faz teste em equipamentos eletrônicos, elétricos, enfim, ela acaba sendo usada para uma série de outras finalidades. Testa satélites, uma vez eu levei meus alunos lá, né, eu sempre levo todo semestre, estava chegando equipamentos da Argentina, né, estavam, inclusive, fechados, ninguém podia ver. Então, essa é uma área muito que demanda muito investimento, mas ela tem um retorno muito grande. Nós temos muitos equipamentos que são da área espacial, né? Então, até broca de dentista, material da área de odontologia vem da área espacial, todas as ligas, né? Porque a área espacial precisa de materiais que são confiáveis e que são duradouros, né? Porque eles, né, vão para o espaço e não tem mecânico lá para consertar, né, o equipamento. Né? Então, a área espacial demanda muitos recursos, mas ela gera muitos recursos também. Então, tem essa questão do equipamento. Uma das vezes que eu levei os alunos aqui da Unicamp para visitar o INPE, estava para chegar o Tupã, ou ele tinha acabado de chegar. Eu lembro que tinha uma área, ela era muito grande, vazia. Aí eu perguntei para o técnico, falei, mas por que tá, né? Poxa, a gente vê nas nossas instituições, assim, a disputa por espaço físico é tão grande, né? Você tem uma área grande aqui vazia. Ele falou, não, essa área é para o próximo supercomputador. Porque quando eu compro um supercomputador, quando chega, eu já tenho que começar a correr atrás do dinheiro para comprar o próximo, porque são equipamentos muito poderosos, mas que envelhecem muito rápido. Eles ficam obsoletos muito rápido, muito rapidamente. Então, é uma área que precisa de recurso. Não dá para fazer, hoje em dia, né, meteorologia, climatologia, observação da Terra, tudo isso sem o conhecimento, a utilização da área espacial. Então, essa é uma questão preocupante. A segunda, que é um pouco transparente, a maior parte das pessoas não sabe, não acompanha, é a saída das pessoas por aposentadoria, por morte, porque arrumam outro emprego e não tem reposição. Então, essa é uma preocupação grande, porque eu trabalho muito com o INPE há muito tempo, e praticamente toda a minha carreira, né, eu recebi pessoas de lá, orientei, fui em muitas bancas, fui banca de concurso de chefe, de pesquisador, e assim, uma preocupação grande que muitos colegas meus já aposentaram e não tem reposição. Então, faz muito tempo que não tem concurso. Isso é muito preocupante, porque aí começam ao fechamento de áreas, né? Então, um grupo lá que havia 10 pesquisadores, de repente tem 2. Né? E às vezes são 2 jovens muito bons, mas que falta aquela experiência, né? Então, assim, infelizmente, esse é um problema das instituições, né, públicas, eu acho que principalmente atualmente das federais. Uma instituição que eu acompanhei, assim, que teve uma sequência de concursos foi a Embrapa, mas também já faz um tempo que não tem, né? Então, essa é uma preocupação grande, você tem razão. Acho que tem a questão de equipamentos, né? Eu ilustrei bem rapidamente aqui o supercomputador, e tem essa questão de pessoal. Nós temos, assim, como eu disse, pesquisadores muito bons, com destaque no exterior, mas nós precisamos de, além
qualidade que nós temos precisa da quantidade, precisa da continuidade também, porque às vezes, né, tem que fazer aquela passagem do bastão, né? Então, é importante que no grupo de pesquisa tenha aqueles sêniores, tem os no meio da carreira e tem os mais jovens. Então, os mais jovens vão aprendendo, né? Daqui a pouco eles passam para o nível intermediário, entra um grupo de jovens, mas infelizmente nós não temos isso, né, nas nossas instituições. Então, é uma preocupação grande, assim, a saída de pessoas ou por aposentadoria ou por falecimento, infelizmente, alguns colegas, né, e não reposição. Então, vai ser uma preocupação grande e a maior parte das pessoas acaba, não é algo que é muito divulgado, né? Excelente, professor. Vou passar a palavra agora para a Tatiane Rocha, que está com a mãozinha levantada. Eu acho que tem algum problema aí com o seu microfone. A gente te vê, mas não dá para te ouvir não, Tati. Está chovendo. Nossa, Tati, está muito ruim. Agora começou a melhorar. Porque ela tirou o microfone. Enquanto a Tati tenta se organizar, eu vou para a pergunta do Jorge. Tati, eu vou dar um tempinho para você tentar aí se ajeitar com o microfone e vou passar para a próxima pergunta enquanto isso, tá? O Jorge pergunta... primeiro ele dá parabéns pela apresentação, né? E depois ele pergunta como ficam essas áreas de soja na região do Mato Piba com as mudanças climáticas. Vai virar tudo deserto? Aumenta o risco. Nas avaliações que nós fizemos, tem aumento de risco. Tem áreas com aumento de risco. Sim, tem várias áreas com aumento, dependendo da temperatura, ou diminui o período de plantio, porque normalmente ela é de outubro a dezembro. Então, acaba diminuindo a janela de plantio. Então, se ela tinha lá um número de períodos de 10 dias, né, o zoneamento é com 10 dias. Muitas vezes acaba diminuindo essa janela e acaba aumentando o risco. Então, em muitas regiões tem isso, especialmente do Nordeste. Então, elas têm esse risco, sim. Todas as culturas que nós avaliamos, né, é lógico que por isso que nós necessitamos continuar esse trabalho com novos modelos, né? Esses modelos vão sendo melhorados, ajustados, mas, de forma geral, a nossa agricultura tem um aumento de risco de praticamente todas as culturas. O que tem alguns estados fazendo, por exemplo, em Santa Catarina, eles estavam fazendo um programa de teste de plantas tropicais, porque é um estado que produz muitas frutas temperadas, né? Ameixa, mirtilo, maçã, são essas frutas de clima temperado. Eles estavam testando as frutas tropicais. Mesmo a Argentina, nós recebemos ligação de pessoas da Argentina interessadas em começar a testar o próprio café. Eu lembro que meu colega recebeu uma ligação uma vez. E uma vez eu dei uma palestra no Paraná que uma agrônoma, era uma palestra para os extensionistas do estado do Paraná. E tinha uma agrônoma na palestra assistindo, ela falou, olha, esses cenários aí tem sentido, porque na minha região começaram a surgir plantas que não são, né, são plantas mais de clima tropical que estão evoluindo, desenvolvendo bem. Nós não esperávamos, né? Então, são sinais, né, de mudanças. Então, agora a região do Nordeste é uma região que tem um alto risco para várias culturas, especialmente de grãos. Então, deve aumentar o risco nos cenários que nós fizemos, né? E também ou diminuir a janela de plantio. Então, se tiver um determinado período, esse período deve ser reduzido. Mato Piba é uma região importante, né? Fronteira agrícola. Foi, Jorge, desculpa. Foi respondido, né? Creio que sim. Agora a Tatiana, ela escreveu, porque ela está com problema no microfone, tá? Então, vou repetir aqui. Professor, parabéns pela apresentação. Sou aluna de doutorado pelo IRD Senem e entendo a grande dificuldade de realizar modelagens, seja pela quantidade de variáveis
seja pela não intimidade com o programa. Essa parte é comigo, não intimidade total. Minha pergunta é: existe algum estudo de biodisponibilidade de algum elemento químico que poderá desencadear algum problema com a agricultura? Então, eu não conheço, posso até procurar. Será que é algum, não sei bem se é algum elemento específico, não sei se é isso que ela está sem o microfone, né? Isso. Mas, não, eu não vi, eu vejo assim mais os trabalhos com gases, né? Com metano, por exemplo, essa questão de emissões, né? Mesmo a questão do arroz, uma época, com questão de arroz inundado. O metano tem essa questão dos animais, né? Que emitem bastante. Uhum. Mas com elementos específicos eu nunca vi, né? Se ela quiser entrar em contato comigo, eu posso consultar colegas, né, que trabalham mais com isso. A gente pode procurar, assim, não sei se ela se refere a solo. Assim, eu posso falar porque somos amigas pessoais, né? E ela trabalha com a biodisponibilidade de alguns radionuclídeos e alguns elementos no solo, né? E tem trabalhado aí com algumas questões relacionadas a mudanças climáticas mesmo, né? E tudo mais. Por isso o interesse dela. Mas acho que ela fazendo contato direto vai ser melhor. Sim, porque eu tenho colegas que trabalham especificamente com solos, né? Sim, vai ser ótimo. Eu posso conversar com eles, né? Tá respondido, Tatiane? Né? Os solos é sempre um desafio, por exemplo, dado remoto é sempre um desafio, né? Porque o solo normalmente está coberto, né? Sim, então, sim. A obtenção de dados remotos sempre acaba sendo um grande desafio. Né? É verdade. Eu trabalhei com poluição atmosférica, mas não cheguei a entrar na modelagem não, porque eu sou bióloga. Então, para mim é muito mais difícil essa parte matemática, né? Mas, assim, é super, super bacana. Não, mas se a Tatiane quiser, eu deixei meu e-mail, a gente pode tentar conversar com colegas da própria Embrapa, porque a nossa unidade da Unicamp fica dentro da Embrapa. Então, eu posso... É uma unidade mais de agricultura digital, mas tem algumas pessoas da área de agricultura mesmo. Né? A maior parte é do digital, poucos são da agricultura, mas tem alguns ali que são nós podemos conversar assim, eu ter mais informações. Eu estou à disposição. Excelente. Então, acho que a Tatiane foi. Agora eu vou passar para a Patrícia, que está com a mãozinha levantada. A Patrícia está com o microfone? Dá para me ouvir? Tá, sim. Boa noite a todos, boa noite, professor. Boa noite. É porque eu gosto de participar, não tenho tanta dúvida assim, gostei muito de tudo que foi falado, mas gostaria assim, só de fazer observações. Foi falado do INPE, né? E eu acho o site do INPE com pouquíssimas informações. A última atualização foi feita em 2017. Então, é um site que não fornece tanta informação assim, né? Deveria ser melhor trabalhado, pelo menos sempre que eu pesquiso, não acho que faça grande diferença no que eu preciso saber. Foi só, né, porque eu escutei que citaram o INPE e tal, e o que eu queria perguntar, né, em relação, não sei se encaixa bem, acho que o professor pode sim me ajudar muito, que o clima está muito desregulado, né, nesse ano de 2021, e reduções fortes, sustentadas na emissão do dióxido de carbono, outros gases do efeito estufa, é falado que ainda podem limitar as mudanças climáticas, né? Caso essas reduções ocorram, em média, assim, quantos anos, né, até essas temperaturas se estabilizarem? São algumas décadas, não é imediato, não, né? Porque tem todo esse esforço, né, de
capturar, né, o que já foi emitido, então depende de como é a captura, né, o tempo que leva, mas assim, o próprio professor Paulo Artacho, que é um professor aqui da USP, ele coloca muito isso, né, e quem participou, eu me lembro que ele participou lá da conferência do CRIM em Glasgow, e a própria Isabela Teixeira, que foi ministra, né, de governos anteriores, ela divulgou também um artigo recente, assim, que as discussões foram interessantes, mas os avanços foram muito tímidos. Essa foi a conclusão, né? Então, depende de como são esses avanços nesse sentido, né? E ele fala muito isso, né? O Paulo Artacho, acho que várias pessoas já conseguiram, já devem ter visto alguma apresentação, entrevista dele. Ele fala, a ciência está aí, está fornecendo dados, agora os gestores têm que tomar decisão. E depende da decisão que eles tomam. Se a decisão for rápida, né? Depende dessa velocidade e da intensidade, mas leva sempre um tempo. Então, quanto mais demora, quanto mais vai passando o tempo, né, esse sequestro de carbono, a mudança das condições, né, também vai demorando. E alguns modelos indicam até condições irreversíveis, né? Tem vários trabalhos mostrando isso com relação à Amazônia, né? Chegar num ponto que é irreversível, né? Essa que é a grande preocupação sempre da questão de clima, porque o equilíbrio, normalmente, ele é chamado de instável, né? Então, você está num ponto de equilíbrio que é facilmente modificado e você não sabe bem para qual o novo ponto de equilíbrio que ele vai. Então, assim, qual vai ser a nova situação, como vai ficar ali, que provavelmente é um outro equilíbrio instável, quer dizer, né, esses pontos de equilíbrio são muito instáveis, então vários fatores nós conhecemos e talvez outros nós nem conhecemos ainda, né? Então, esse que é o desafio de toda essa área de clima, de ambiente, é isso, né? O Carlos Nobre fala muito isso, né? Que são equilíbrios instáveis e ele sai desse ponto, essa que é a preocupação, que você está aprendendo, procurando aprender, ele vai para uma outra configuração, uma outra situação, você não sabe bem qual é. Então, esse que é o desafio, né? Por isso que toda essa questão de conservação, de políticas públicas, são todos pontos muito importantes, né? Sim. Não, você citando o Paulo Artacho, eu tenho, acho que uns 4 ou 5 vídeos dele no YouTube, acho interessantíssimos. Ele falando da destruição, né, climática, vários outros temas que ele aborda com conhecimento, assim, indiscutível, não tem nem como... É só para você sentar, assistir e concordar com tudo, porque realmente quem está nessa área, a gente conhece da dificuldade e cada vez mais você quer se aprimorar, você quer... qualquer pessoa, quando é citada numa palestra, que a coordenadora Luana, a professora Raquel, eu sempre participo de tudo, faço anotações, pessoas às vezes são citadas que não é do meu conhecimento, eu já anoto para futuramente, posteriormente, preciso fazer uma pesquisa, alguma coisa, eu vou lá ver qual é a opinião sobre aquele profissional, né? Porque é uma coisa que enriquece quem está se formando, né? Então, o Paulo Artacho com certeza, uma pessoa que é enriquecedora, muito, e você hoje, obrigado, professor, enriqueceu muito o meu conhecimento. Vou botar seu nome no Google também para procurar o que tiver. Sempre tem, né? Eu sempre quem vem para palestra, depois eu jogo o nome lá no Google e falo assim, vamos ver se tem algum vídeo, alguma coisa, mais alguma aula da pessoa, porque é sempre, lógico, muito válido o que eu assisti hoje, mas sempre pode ter mais alguma coisa, né, que a pessoa fez outra palestra, alguma coisa assim, e aí vai me enriquecer mais. Lógico que eu vou favoritar, vou fazer um comentário e vou usar aquilo como uma pesquisa futura, como um estudo futuro, como eu questionei. Eu acho o site do INPE muito defasado de informação, não deveria ser, acho até que causa até uma tristeza em quem vai lá fazer uma pesquisa e ver, poderia ter tantas informações, né? E tem tantos sites aí que não servem para nada, não traz informação nenhuma de boa, e isso é um assunto bem importante que
Parabéns, professor. Enfim, muita gente ainda querendo falar. Parabéns, foi ótimo, maravilhoso, enriqueceu muito o que eu já sei. E a vida, sim, constante aprendizado. Sem dúvida. Não, só deixa eu fazer um comentário rápido. Realmente, ó, nós temos algumas pessoas aqui no Brasil, né, que são, assim, o Paulo Artacho é uma que você pode, né, assistir, que ele está sempre super atualizado, tem uma produção altíssima. O Pedro Dias, lá da USP, o Carlos Nobre, tem o Eduardo Assad, os economistas aí do Rio, da COP, são muito bons. Eles são muito bons. Tem o Ricardo Abramovay. Então, nós temos uma comunidade científica muito boa. Muito boa. A preocupação é que as pessoas vão envelhecer, né? Então a gente precisa de gente nova e precisa que os institutos contratem, que aproveitem a experiência deles, né? Trabalhem junto com eles, né? Para quando eles pararem, tem outras pessoas que vão dando continuidade. Então infelizmente, nós observamos isso, né? Praticamente todas as instituições públicas, né? Acho que falta mesmo esse empenho de inserir mais pessoas novas, né? Acaba que a gente só fica com o pessoal, todos esses nomes que você citou, já até anotei aqui, que alguns não conheço, vou pesquisar, e lógico que a gente fica sempre esperando. Eu fico pensando, pô, daqui a pouco não tem mais um vídeo do Paulo Artacho, e aí? E aí você vai procurar quem? Tem que pessoas novas se prepararem melhor, ter o interesse, porque tudo isso envolve a vida de todo... É o planeta, é o mundo, é tudo. Envolve todas as pessoas, então o interesse, às vezes, você não vê tanto, às vezes você vê todo mundo querendo fazer o básico, arroz com feijão, e deixar por aí mesmo. Então, quanto mais pessoas interessadas e querendo discutir, falar e se inteirar sobre o assunto, é melhor, né? Porque tornam profissionais mais conscientes, mais preparados, e a gente pode estar parabenizando profissionais que se formam mais cedo, já têm uma bagagem, então, com certeza, isso favorece muito para o futuro, né? Nós temos muitos jovens, são muito bons também, o que eles precisam é realmente de oportunidade, né? Então, como eu disse, eu fui em concursos do INPE, eu lembro que foram uns 2, 3 seguidos, que o Gilberto Câmara, que é outra pessoa importante também, conseguiu na época, ele era diretor do INPE, mas depois deu um hiato, então faz muito tempo que eu não sei de concurso, né? Porque qualquer concurso hoje a gente já sabe no dia seguinte, ou no minuto seguinte, né? Sai um edital, já circula isso, ou nos convidam para a banca. Então, tem muitos jovens bons também, estão precisando que abram concursos e eles reponham, né? Os quadros das pessoas que estão saindo. Muitos desses que eu falei, o Paulo Artacho não, mas o Carlos Nobre que já aposentou, mas está nativa, felizmente. Mas precisa sempre de pessoas repondo, né? Então, agora o site, o problema do site, por exemplo, algumas partes que eu consulto lá do CPTEC, ele tem os dados, mas o layout talvez, né, não seja um layout novo. O problema é segurar o pessoal da informática. Esse que é o desafio numa instituição como o INPE, porque a área de informática é uma área aquecida e as pessoas não ficam, é muito difícil. Na Unicamp mesmo, nós temos lá um curso de computação, curso técnico, para você segurar alguém de informática, né, um aluno, né, ele entra, faz um estágio, começou o estágio, já surge o emprego, né? Então, eu acho que esse é um desafio do INPE, de ter um grupo ali que vá atualizando, né, o site, faça um site novo. Porque o INPE, ele sempre colocou isso é algo muito importante. Na área de meteorologia, ele mudou muito, ele ajudou muito, porque ele coloca tudo que ele tem à disposição. Né? E isso ajudou bastante, tanto as instituições públicas como as empresas privadas também. Nós tínhamos muita dificuldade de acesso a dados. E quando começou a internet, tudo, o INPE foi lá, né? Nós fizemos isso também na Unicamp, e o INPE fez também, e ajuda bastante. Então, eu gosto sempre de ressaltar, elogiar essa política, né? Você vai visitar o INPE, você vê lá eles com todos os mapas, gráficos, tudo aquilo que eles estão usando para discutir e gerar um boletim de tempo, de clima, eles põem na internet. Então, isso ajudou bastante, mas
é a questão de atualizar a página ou atualizar o layout, né? Às vezes tem informação ali, tem algumas informações um pouco desatualizadas, é muito em relação a pessoas da área de informática, contratação de pessoas, manutenção, né? Às vezes você consegue contratar, mas ele fica ali um pouco tempo, já vai embora, né? Mas tem que contratar por fora, né? Às vezes tem que conseguir algum recurso de algum convênio, algum projeto para conseguir manter, mas é um grande desafio. Obrigada, professor. Acho que foi, né, Patrícia? Passar agora para a professora Raquel. Foi para eu não ficar falando aqui a noite inteira. Então, já cortei meu microfone, dei boa noite, agradeci o professor. Totalmente necessário o assunto, totalmente pertinente. Perfeita a aula. Parabéns, professor. Obrigado. Professor Jurandir, eu vou ser bem breve, juro, prometo, para a gente poder... para a gente poder encerrar na hora. Enquanto assistia a palestra, eu fiz aqui peguei 2 pontozinhos assim, para fazer um comentário. Sim. Continuando nessa história do INPE, né, de supercomputadores, eu trabalhei com o pessoal do Laboratório Nacional de Computação Científica, do LNCC, aqui no Rio, em Petrópolis, né, que fazem pesquisas maravilhosas com modelagem. Modelagem é uma área interessantíssima e assim, muito necessária, não só para a parte de alterações climáticas, mas para o meio ambiente em si, saúde. O nosso Ministério da Saúde faz pesquisa com o LNCC, né, para fazer modelagem de previsão de doenças. Poxa, isso é sensacional, né? A gente poder prever em quais lugares que é importante fazer vacinação de determinadas doenças. É incrível a gente ter esse conhecimento, né, na minha opinião. Sim. Mas, infelizmente, o LNCC, como o INPE, sofre com falta de recursos, né? Eu me lembro que, trabalhando no projeto, o LNCC tem um supercomputador, que é o Santos Dumont, e que tem um dia que eles ligavam, era uma coisa assim, um dia na semana que era ligado, porque não tem condições de pagar a conta de luz. Né? Então, eu queria fazer só esse comentário, porque a gente entra aí na falta de interesse na nossa área de pesquisa, né, e de ciência no país, não só pelo governo, mas eu acho que pela sociedade inteira, né? E aí a gente perde, como o senhor estava falando, a gente perde talentos, né? A gente tem a questão da fuga de talentos enorme. Essas instituições são muito boas, as pessoas fazem mestrado e doutorado, e saem do doutorado e não tem mercado que absorva, e elas vão embora. Os Estados Unidos pega demais nossos meteorologistas que trabalham com modelagem, né? E a gente perde, a gente só perde, porque a gente perde pesquisa, a gente perde capacidade, né? Tudo isso. E aí, o meu segundo ponto também conversa com esse, que eu acho que essa falta de interesse faz com que o Brasil não esteja pronto para enfrentar, né, as mudanças climáticas. Aquele slide que o senhor mostrou, o Brasil está pronto para adaptação às mudanças climáticas? A gente pensa sobre adaptação às mudanças climáticas? Eu acho que não. E assim, na abertura desse evento, eu inclusive falei isso, que muito me preocupa, porque nos últimos 2 anos eu tenho participado de palestras e eventos e congressos internacionais sobre mudanças climáticas. E o que eu vejo, principalmente dos pesquisadores europeus, é adaptação às mudanças climáticas. Quando se fala em mudanças climáticas, é adaptação, custo, preço, o que fazer. Não é mais será que vai acontecer, será que não vai acontecer, o que será que vai acontecer, quais serão os resultados. É assim, vai acontecer, está acontecendo, e o preço para a gente se adaptar, agora vamos se adaptar para a gente sobreviver, né? E isso está muito longe da nossa realidade, não é? Pelo menos no meu ponto de vista. A gente está muito longe ainda de pensar como que a gente vai se adaptar às mudanças climáticas. A gente ainda está
brigando outras batalhas assim que estão bem longe dessas, né? Uhum. O que você acha sobre isso? Eu concordo. A primeira parte que você falou, o Pedro Dias foi diretor do LNCC. Eu sei. Né? Foi diretor uma época. Eu acho que tem uma falha nossa também da área acadêmica. Normalmente nós não sabemos mensurar, nós colocamos vai muito pelo lado do gasto. Né? São poucas instituições que sabem quantificar. E uma instituição que eu sei que faz bem isso é a Embrapa. A Embrapa tem um balanço social, se não me engano, é uma publicação que eles fazem todos os anos, e eles têm um número que é muito interessante, varia um pouquinho, mas normalmente é em torno de 1:12, 1:13. Eles falam assim, olha, cada um dinheiro investido na instituição gera 13 dinheiros. Então, se for $1.000, vai gerar 13 mil dólares, enfim, né? Essa relação de 1:13. A Unicamp tentou fazer alguma coisa assim recentemente, mas eu não gostei do número. Acho que eles não fizeram, né, como deveria, porque no caso da Unicamp, além de patentes e conhecimento, ainda tem a formação das pessoas, né? Quer dizer, imagina um engenheiro que trabalhe mesmo como engenheiro, né, durante 30 anos, quer dizer, quanto que é o retorno dele para a sociedade, né? Eu acho que às vezes é muito difícil quantificar, mas tem pessoas que sabem fazer isso, tem instituições, tem modelos, né? Então eu vejo assim que falta da nossa parte também isso, vai muito pelo custo, custa tanto, né? E não mostra, né? Normalmente a divulgação do que faz nem sempre é bem feita, né? Assim, acho que as instituições não exploram isso. Quem eu vejo que faz bem, na minha opinião, é a Embrapa. Esse número que eles usam é 1:13. Quer dizer, quando você põe lá um dinheiro, ele vai produzir 13 para a sociedade, em semente, tecnologia. Então, acho que é isso que a gente tem que fazer também. Né? As instituições, a gente tem que, de alguma forma... Não adianta, às vezes, falar, somos importantes, não somos importantes, se não medir isso, né? Eu acho que isso também ajuda, né? Pode ser uma estratégia. E essa questão do supercomputador, realmente, tem essa demanda de energia. Eu me lembro de um computador grande que a Unicamp comprou uma época, que necessitava até de autorização do presidente americano, né? Porque, como tem no Instituto de Física, enfim, tem uma determinação que o presidente americano tem que liberar se o computador for americano. Eu lembro que era assim, tinha um sistema de refrigeração para refrigerar o sistema de refrigeração do computador. Então, um era água, outro era de outro modo, e agora está no museu lá. Outro dia eu fui visitar o Museu do Centro de Computação, tinha essas peças, né? Então, realmente são sistemas que têm uma demanda grande e eles precisam de muito uso. Por isso que eles ficam obsoletos rápido também, né? Porque tem que usar muito, né? Ele já tem que chegar já programado para o que ele vai usar. É o caso do satélite. Esse satélite que eu mostrei, o GOES 16, eu estou acompanhando a evolução dele há muito tempo. Eu me lembro que eu fui num evento há uns 10 anos atrás e eles falaram, esse sistema não foi interrompido por causa da crise econômica que os Estados Unidos, né, tiveram. Vários sistemas foram atrasados e alguns foram fechados, sistemas de satélite. Alguns satélites eles desistiram, né, cancelaram o programa, outros eles prorrogaram. Esse sistema não. Mas é assim, olha, o dia que o satélite, né, entrar em operação, não é um satélite experimental, ele tem que gerar resultado no dia seguinte. Então, foi feito toda uma preparação antes do lançamento. Porque alguns sistemas antes, né, alguns anos atrás, eles eram meio experimentais. Então, o sistema era lançado, o satélite era lançado, aí as pessoas iam aprender a usar, com ele lá em cima. Né? Agora não dá mais para fazer isso. Ele tem toda uma simulação. Então, eu ia nos eventos, eram simulações do satélite GOES, o novo, né? O 16, 17, eles chamavam de GOES R, GOES S, né? Eles põem uma letra depois que vira um número. Então, era feita porque não dá mais. Né? Então, acho que a questão do supercomputador tem isso também. E essa segunda questão, no caso da agricultura, que eu posso comentar, tem alguns setores que eles, na nossa visão, eles estão trabalhando. Né? Um exemplo que, pelo que nós observamos em eventos, é o setor de soja. Né? Então, tem alguns setores que eles têm um dinamismo próprio. Outros setores não, eles até há pouco tempo ainda discutiam, e um deles é o café. Né? Eles falam, não, esse negócio de mudança climática
lá para frente, a gente precisa resolver a questão do solo. Tudo bem, a questão do solo é importante, mas a da mudança climática também, que é o que o André Aili, né, que é um presidente de uma grande companhia mundial, né, de produção de café, ele fala, poxa, eu não estou observando, eu assisti a palestra dele, e no final eu fui conversar com ele, né, eu falei, poxa vida, que bom, alguém assim, que a gente fica falando aqui, fica sendo criticado, e ele vem de fora, né, ele está no meio lá, ele tem dados, né, valiosíssimos. Aí ele falou, eu sei que eu vou ser bastante criticado, mas eu tinha que falar, né? E falou em português, inclusive, ele fala português, né? Ele fez a palestra em português, e está disponível na internet, quem tiver interesse, assistir a palestra dele, é muito interessante. Então, acho que tem alguns setores que ainda estão discutindo se tem mudança climática ou não, se acreditam ou não, e o café, infelizmente, é um, e esse relatório da USP, que eu passei bem rapidamente na apresentação, eles falam isso. Olha, infelizmente, o trabalho, assim, aquele trabalho que eu mostrei na apresentação de 2004 é um trabalho até hoje que é referência, que é bom, mas que também não é, porque, poxa vida, 2004 nós fizemos os primeiros estudos, né? É importante que outros grupos tivessem, né, também feito trabalhos e talvez contestado ou reforçado. Então, para nós, por um lado, tá tudo bem, até pode ser bom, mas para o setor, não, né? Então, nós percebemos assim, o da cana é intermediário, assim, um colega um economista, né, lá do Unicamp, o André Furtado, ainda me escreveu isso, falou, olha, aqueles cenários que nós fizemos estavam certos. Eu falei, infelizmente, né? Porque... E um outro colega da Embrapa falou, olha, acho que nós estamos mais severos do que o que nós estimamos lá nos trabalhos, né? Então, isso tem 20 anos. O tempo de desenvolvimento de uma variedade é da ordem de 10 a 15 anos, quer dizer, já deu tempo de 2 desenvolvimentos, né? Desenvolver variedades, novas plantas, já considerando condições climáticas adversas. Alguns setores estão fazendo isso, mas um setor, por isso que eu mostrei o do café. O do café está começando a mexer, movimentar agora, porque tem uma demanda externa pela questão do carbono. Então, nós estamos observando que isso aí está chegando até a universidade, até a área acadêmica. Né? Os setores de importação, né? Eles estão demandando essa questão da redução de emissão de carbono, eles precisam quantificar, e aí estão vindo até a universidade pedindo apoio nisso. Então, é um setor que, infelizmente, eu vejo assim, né? E, infelizmente, tem alguns colegas que ainda procuram debater isso. Então, particularmente no nosso caso, lá na Unicamp, colegas da Embrapa, a gente não participa mais desse tipo de discussão. Assim. Às vezes nos ligam, você não quer vir num debate? Fala, se for para debater se está tendo mudança climática ou não, nós não vamos. A gente quer continuar gerando cenários e discutir soluções, que é o que eu procurei mostrar na apresentação. Né? Alguns cenários e trabalhos em soluções que nós já estamos também, né? Como eu mostrei aqui, de biomassa, tem outros, né? Eu mostrei bem rápido, de doenças. Então, a professora está certa. É isso mesmo, acho que tem, infelizmente, alguns setores estão se movimentando e outros, infelizmente, ainda estão querendo discutir, estão falando mais imediatista, estão negando. Né? Infelizmente, essa situação, né? Obrigada, professor Jurandir. Obrigada, professor. Temos uma perguntinha da Maria Sueli, e o Oscar está com a mãozinha levantada, e aí nós vamos encerrar, porque senão a gente dorme aqui. Nós já temos uma tradição de não terminar nunca as nossas palestras. Maria Sueli coloca, boa noite, parabéns pela palestra, meu nome é Maria Sueli, aluna de Pedagogia, 4º período. Gostaria de saber se esses 93 trilhões são para investimento para a produção do café. O que eu entendi da apresentação, sim. Na verdade, é adaptação. Então, o que ele diz assim, o prejuízo, que é o que o relatório externo também coloca, ele fez uma conta do PIB mundial. Quanto que tem que ser o investimento do PIB mundial? Acho que, se não me engano, era 1,5% a 2%. Na época, né? Isso há uns 15 anos atrás, o Nicholas Stern. Então, são essas estimativas. Ou são desenvolvidas técnicas de mitigação e adaptação, ou vai pagar a conta lá na frente com os prejuízos, né? Aí você começa a ter problemas de aumento do nível do mar, enchentes, então acaba vindo a conta de outro jeito.
né? Ou reduz a emissão, sequestra carbono, né? Tenta não subir mais a temperatura do que já subiu, tem a estimativa de 1,5 graus, né? Tem, inclusive, relatórios específicos sobre isso. Tenta, né, fazer essa mitigação, e também já tem que adaptar 1,5 graus, até um pouco mais, ou os prejuízos vão trazer custos. Então, essas estimativas são feitas, né, principalmente pelos economistas. Ele fala assim, vai ter que gastar, ou gasta agora e tem um retorno, porque se você desenvolve, por exemplo, aumenta a energia solar, o uso de energia solar, é um investimento, né? Usa mais energia renovável, enfim, vai desenvolvendo uma variedade nova, mais adaptada a um clima mais extremo. Então, é um investimento. É isso que ele falou, investe agora, ou vai pagar a conta lá na frente. Obrigada, professor. Vou deixar agora aberto ao Oscar, e aí nós vamos encerrar, tá bom, gente? Porque não podemos dormir aqui hoje. Oscar, por favor. Professor, o assunto que eu vou tratar agora nem diz respeito à sua palestra, mas é que foi no bate-papo ainda agora no YouTube, e eu fiquei incomodado que para mim ficou pouco esclarecido a questão da agricultura de subsistência, né? A professora, me esqueci o nome dela agora, Raquel, ou Luana, que falou sobre que... Não foi a Solange. Raquel, a Solange. A professora Solange falou que a agricultura de subsistência praticamente não existe mais no Brasil. E eu fiquei incomodado com isso, porque, na verdade, o termo agricultura de subsistência ele foi substituído pelo termo agricultura familiar, aquela que usa mão de obra familiar e que possui até 4 módulos fiscais, né? Muito embora, em alguns municípios do brasileiro, o módulo fiscal chega a ser 110 hectares, quer dizer, o módulo fiscal de 110 hectares, quem tem 4 módulos fiscal, tem 440 hectares. E, já, sob o meu ponto de vista, já fugiu da agricultura familiar, né? Eu não sei como é que é estipulado esses módulos fiscais nos municípios, porque tem município que o módulo fiscal é 1 hectare, né? Que é o mínimo, e o máximo é 110 hectares. Tem município com 110 hectares. Na nossa região aqui, a média é 55 hectares. Aqui no Pará, tem alguns com mais, outros com menos, mas a média é 55 hectares o módulo fiscal, que dá 220 hectares, né, 4 módulos. Então, se a agricultura familiar é 76,8%, quase 77%, né, dos 5.073 estabelecimentos rurais no Brasil, né, a agricultura familiar tem uma importância muito grande. Não posso concordar com ela e dizer que a agricultura de subsistência acabou, isso não existe, né? A gente vive no meio, né? A gente convive no meio, né? Saí desde criança, estudei, voltei para o meio, estou no meio hoje, trabalhando com agricultura, né? Agricultura, meio ambiente, e sou técnico agrícola, né? Sou, como diz, extensionista, né? E eu vejo a agricultura de subsistência, entre aspas, familiar, muito forte hoje, né? Das definições foram todas assim muito aproximadas, né? A professora Solange deu uma definição de agricultura familiar, de agricultura de subsistência, lá das raízes dos primórdios, né? Aquilo que eu até admirei que ela lembrou que já muito, muito longe a coisa. Mas quem se aproximou melhor hoje do termo de agricultura familiar foi a professora Raquel, né? E, para mim, é isso aí que eu falei. A agricultura de subsistência existe forte, com o nome de agricultura familiar. Seria essa a observação que eu queria fazer. Desculpa ter entrado com o assunto na sua palestra, que não seria... Não, mas tem relação. Não, tem 2 comentários importantes. O zoneamento agrícola que eu mostrei aqui, ele começou com 4 culturas: arroz, feijão, milho e soja. Começou com a grande agricultura. E, logicamente, né, os pequenos agricultores ficaram fora disso, né? Mas depois, então, começou pelo Ministério da Agricultura, mas depois de um tempo, o MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, que eu acho que não existe mais, né? Não sei se mudou de nome, enfim, mas ele começou a pedir o zoneamento, nós fizemos.
para agricultores familiares, né, pequenos agricultores. E foi adaptado. Então, o zoneamento ele teve uma nova versão para a agricultura familiar. Inclusive, tinha um financiamento, nós fazíamos todos os estudos, não sei como está agora, porque ficou tudo concentrado na mão da Embrapa, porque antes era uma parceria Embrapa com instituições públicas, universidades públicas, né? Então nós participávamos ativamente. Mas eu não sei como está atualmente, também acho que o MDA, não sei se ainda existe, acho que não existe mais, não mudou de nome, mas era o MAPA, né, o Ministério da Agricultura, que deu início a esse programa, mas depois ele foi, porque adaptado para os pequenos agricultores, né, as áreas menores, e aí foi o que foi feito, né, as exigências climáticas, elas foram adaptadas, a própria questão de perícias, eu me lembro que eles comentavam que em determinadas situações, se houvesse um sinistro, porque tinha uma ligação com tinha uma ligação com o seguro rural, havia um seguro específico, né? Acho que era Proagro Mais, se não me engano, alguma coisa assim. Eles tinham um tipo de levantamento que, se o número de agricultores naquela região pedisse o seguro, eles pagavam para todos. Eles falavam, não, é melhor pagar para todo mundo do que ficar fazendo vistorias. Então, tinha, assim, essa questão da preocupação do próprio zoneamento, acabou tendo uma versão específica para os pequenos agricultores. E uma situação assim desse tipo de agricultores, eu tive uma orientada de pós-doc que o pai tinha uma propriedade no Cinturão Verde de São Paulo, que produz hortaliças, legumes, né, toda aquela produção que vai lá para o CEAGESP, abastece toda a região metropolitana. E ela queria fazer um estudo, ela fez inclusive um estudo com relação ao clima, porque ela falou que o que estava acontecendo ali, que os agricultores eles estavam abandonando. Ela estimava que daqui a um tempo não muito distante, né, reduziria muito a agricultura nessa região do Cinturão Verde por esses motivos, né? Os filhos já não queriam mais tocar as propriedades. Então eram os pais ali, né, a maior parte descendentes de japoneses, né, que tocavam as propriedades. E também tinha um efeito climático. Então, além da questão assim dos filhos não, né, eles iam para a cidade, estudavam e ficavam, não voltavam, né? E tinha a questão do clima que acabava sendo um efeito complicador. Então, além da questão econômica, social, ainda o clima estava atrapalhando, que é o que ela conseguiu constatar no levantamento que ela fez, né? Aumentava o risco da atividade. Então, que ela estava identificando nessa região, que era uma região, né, de origem dela, né, uma redução grande dos agricultores. E aqui no sul de São Paulo também eu acompanhei uma época, um outro aluno nosso também, que ali foi a cana-de-açúcar entrou ali e realmente ela teve esse efeito de juntar propriedades. E me lembro desse aluno que um dia ele falou, olha, eu fui o último que saiu de lá. Todo mundo arrendou a terra e virou cana, né? Não sei como está agora, não sei, né? Mas tem esse dinamismo, sim. Então, tem essas situações, né? Essa do Cinturão Verde, que eu tive essa aluna, essa aqui do Sul, na divisa com Assis, né? Assis, Ourinhos, indo para Londrina. E tem o zoneamento que uma época teve um interesse específico, inclusive financiamento, tecnologia de zoneamento própria para isso. Então, não está fora, não. A gente tem uma experiência, que está melhorando muito, né, com relação a isso, porque houve realmente aquela corrida do campo para a cidade, né? Mas houve também a decepção quando chegou na cidade, né? Que não era o que se pensava. Sim. E com a interiorização das universidades, das faculdades, né? Foi novas formações para o campo, mais facilidade para o estudo, né? Assim, a questão mesmo de formação do homem do campo, direto, através do Senar, Senai, entendeu? E começou a se investir muito na formação do homem do campo.
nós vimos que essa agricultura familiar está melhorando muito, né? Devido a essa formação e essa principalmente com relação à interiorização das universidades, né? Porque o produtor não tinha, o agricultor não tinha condição de botar seu filho para estudar na cidade. Mas a faculdade veio para o interior, então ficou mais fácil. E hoje nós vemos muito pessoas da terra se formando e continuando na terra trabalhando. Aí é quando começou a melhorar, né? A ter uma nova visão de que a agricultura valia a pena, né? Não valia a pena da forma como os pais e os avós faziam, mas da forma como está sendo feito hoje, já está valendo a pena ficar no campo, né? Então, no município onde eu fui secretário de meio ambiente 10 anos, por exemplo, Bonito, é a minha terra natal, nós vimos acontecer isso. Já hoje, né, valorizou, quem tem terra, teve sua terra valorizada por essa formação, por essa melhoria que houve na formação do homem do campo. Então, hoje, tu não consegue mais entrar. Quem está lá, está. Quem não está, né? Porque para entrar lá tem que ter dinheiro hoje. Terra é cara. Boa noite, obrigada. Só para fazer um comentário nisso aí, que a gente está trabalhando nesse centro, né, de inteligência artificial, né, que está começando, mas a nossa ideia é assim, ter uma atenção não só com o que se chama de grande agricultura, mas também com os pequenos produtores, porque acho que a tecnologia pode ajudar muito, é o que o senhor falou, né? A universidade está chegando ali, e falando assim, né? Ou seja, está levando tecnologia, conhecimento ali. Né? E no que nós vemos, né? Uso aí de aplicativos e redes de sensores e satélites, nanosatélites, enfim. Nós temos discutido muito isso, né, de pensar na inteligência artificial, na saúde, né, e na agricultura, não só nos grandes, que é direto, né, quando se fala em robô, se fala em aplicativo, normalmente o pensamento é na grande agricultura, mas nós temos uma preocupação, sim, com os pequenos produtores. Acho que é algo importante, sim, levar em conta, né, e a tecnologia talvez possa ajudar bastante. Só para fechar, né? Eu vi uma reportagem uma vez no Globo Rural, isso que o senhor falou, em Portugal. Muitos jovens estavam voltando para o campo porque estavam indo para a cidade e não conseguiam emprego. Aí, qual a alternativa que eles tinham? Vamos voltar para a casa do pai, que ainda tem a propriedade lá, de repente eu levo o meu conhecimento e ajudo a modernizar. E eu vi uma outra reportagem aqui no Brasil de uma reforma de uma fazenda de café, que tinha ali o avô, né? Vendo o neto reformar todo o cafezal. Ele ia reformar o cafezal que ia ficar lá pelo menos 30 anos. E usando tecnologia atual, né? No caso do café, tem muitos pequenos produtores, né? E hoje em dia a qualidade vale mais do que a quantidade, né? Só ver quanto custa uma cápsula de café, né? Veja quanto vale a qualidade. E eu me lembro que o avô, é uma reportagem recente, né? Ele falou assim, o repórter foi lá e perguntou o que o senhor acha dessa reforma que ele está fazendo, que ele está cortando, ele arrancou tudo e estava plantando, né? Um novo plantio de café. Ele falou, não, eu quero tomar esse café aí. Ele está certo, ele está com tecnologia nova, conhecimento novo. Eu fiz do jeito que eu sabia, que nós sabíamos. Agora ele está fazendo do outro jeito, então está certo. Né? Ele concordou com o neto, e dando força, e essa questão do café orgânico, enfim, então, toda a tecnologia aí que tem à disposição, ele concordando, ele falou, não, ainda quero tomar esse café, eu vou tomar esse café, né? Porque eu tenho confiança que é o caminho certo, né? Está reformando com o conhecimento que tem agora. Então, é bem Em 2011, eu fui convidado quando eu fui convidado a ser secretário de meio ambiente lá na minha cidade, e consegui me levar para lá um projeto em parceria com o Instituto de Floresta do Pará, o IDEFLOR, projeto de recuperação de nascentes, matas ciliares de nascentes. Na verdade, a recuperação da bacia do rio Peixe-Boi, que é um rio que nasce no município, que tem uma bacia muito grande, muito rica. E nós implantamos, né, 50 SAFs no município, né, como experiência para evitar o desmatamento, né, queimadas e tal. E hoje, né, desses 50, muitos desistiram logo 30 de uma vez, depois foi outro, nós fizemos outro. Hoje nós temos
28 produtores que ficaram, que se mantiveram. Resultado, a gente tem o prazer hoje desses SAFs, né, produzindo, alguns SAFs já produzindo. E SAFs novos, não são nem os SAFs mais antigos, são mais novos. E isso aí, agora, depois que esses SAFs começaram a produzir, aí chamou assim, muita atenção daqueles que desistiram e hoje eles estão tentando fazer mesmo com recurso próprio, porque viram que deu resultado. E eu consegui, com isso, né, contratar para a própria secretaria os técnicos do próprio município, né, que era tudo técnico de fora, e eu fui substituindo. E quando saía um, procurava no município. E, para minha surpresa, eu montei todo o corpo técnico da secretaria com filhos da terra, que saíram e voltaram porque tiveram a facilidade de estudar. E a gente fica feliz com isso. Semana que vem a gente fala um pouco mais sobre isso. Obrigado. Oscar, muito obrigada, sempre muito participativo. Um dos grandes responsáveis por a gente sempre dormir aqui em dia de palestra. Mas é sempre muito boa a sua participação, né? Você traz aí... Ih, Luana travou. Travou. Ai, meu Deus, Luana. O computador dela Pois é, agora atrasou. Luana, travou logo agora, Luana. Pois é. Ai, Patrícia, pelo amor de Deus. Oi, gente, voltou. Voltou. Ih, travou de novo. Eu caía. Já... Vai, Luana. Ih, acho... Opa, então, deu uma caída aqui a internet. Bom, novamente e incansavelmente quero agradecer ao professor Jurandir pela maravilhosa participação, não somente a palestra, como, né, demonstrando aí total acessibilidade, né, com todas as perguntas, com todos os comentários. Sem dúvida, é de muito, né, valor para a nossa formação aqui, para o nosso evento. Eu estou muito feliz de poder recebê-lo aqui, de poder ter esse contato. Espero podermos manter contato. Sim. Como eu falei, eu trabalhei com poluição atmosférica, estou afastada, atualmente trabalho mais na área de educação e educação ambiental, mas eu tenho assim, muito carinho por essa área, né? O senhor falou em Paulo Artacho, é um profissional que eu acompanhei bastante, né? Inclusive, minha orientadora, que já é falecida, infelizmente, chegou a fazer alguns trabalhos em parceria com ele, né? Doutora Kênia Dias. Então, realmente, eu tenho muito, muito carinho e espero que possamos um dia, né, ter aí um contato mais firme. Eu vou já passar a palavra para o senhor e para os outros se despedirem, só vou dar alguns recadinhos para a gente poder encerrar de uma vez, tá bom? Pessoal, quem não conseguiu preencher a lista de presença e ainda não colocou aí no chat, coloque, por favor, nome e e-mail, tá? Porque a professora Narcisa está recolhendo aí esses nomes para a gente poder fazer depois a emissão do certificado. Nosso evento continua amanhã, às 7h30, 19h30, hora de Brasília, temos uma palestra com a professora Kézia Andrade sobre políticas públicas para a convivência no semiárido brasileiro. Conto com a presença de todos. E às 8h30, 20h30, horário de Brasília, professor Bruno Kabik, né? Se eu não me engano, sou péssima com as pronúncias. Meteorologia brasileira frente às emergências climáticas. Então, eu conto com vocês, farei a divulgação da mesma forma. Quem tiver qualquer dúvida, só me acessar pelo WhatsApp, pelo e-mail. Vou passar a palavra ao professor Jurandir para se despedir e, em seguida, a professora Raquel e Rafael, que são, junto comigo, a comissão organizadora do evento. Bom, agradecer a oportunidade, né? Estou vendo que está todo mundo aí ainda, apesar do longo tempo e certamente trabalhando durante o dia, então agradeço, estou à disposição na Unicamp, tem meu e-mail, o Rafael também tem nosso contato, e se quiserem depois eu envio a palestra em PDF para professores e professoras. Só peço desculpa aí para a Tatiane, se ela puder depois me mandar um e-mail com mais detalhes, eu converso lá com os colegas que trabalham mais com solos, né? Com esses dados aí que ela necessita.
Mas eu estou à disposição aí, né? Qualquer dúvida, né? Tem meu e-mail, tem meu contato, nós estamos lá à disposição, e meus colegas também do CEPAG, tem outros colegas, nós temos, né, todo esse trabalho, esses são trabalhos em grupo que nós fizemos, né? Então, nós trabalhamos muito com a Embrapa, a nossa unidade do CEPAG fica dentro de uma unidade da Embrapa que fica dentro do campus da Unicamp. Então, é uma oportunidade, assim, muito boa, né, de trabalhos em conjunto. Os alunos acabam ficando em 2 instituições ao mesmo tempo, algo que não é comum, infelizmente, no Brasil, né, mas essa oportunidade. Então, estou à disposição dos colegas. Obrigado aí por terem ficado até agora, e pelas perguntas. Bom, Rafael aí, ó. Professor Jurandir. Bom, Tudo bem. muito obrigado. Obrigada, professor Rafael. Suas considerações finais? Bom, eu quero agradecer ao professor Jurandir, não é, pela excelente palestra. O professor Jurandir é uma grande referência nacional nessa área de mudanças climáticas, com foco, não é, na questão agrícola. Além de ser um excelente professor, fui aluno dele numa disciplina na Unicamp. A minha orientadora também foi aluna do professor Jurandir, ele que orientou a minha orientadora. É um grande ser humano, não é, como vocês puderam ver, perceber aí, e agradeço também a todos que estão aí, não é, até agora, nos ouvindo, nos assistindo, contribuindo com essa discussão, e até mais. Professora Raquel. Professor Jurandir, obrigada. Obrigada por ficar com a gente até 10h30 da noite. Foi excelente a palestra. Acho que foi muito bom para os alunos. Ajuda a gente a manter o curso atualizado, né? A gente poder falar de coisa nova sempre. E, pessoal, a semana está imperdível. Participem. Terça, quarta, quinta e sexta estaremos aí, tá? Boa noite para todos. Professor, também estendo o convite, caso queira participar conosco, posso enviar amanhã o restante da programação, né, se tiver disponibilidade. E é isso, queria falar, Rafael, acho que eu te interrompi, né? Eu queria falar, só para acrescentar, não é, que o professor Jurandir vem desenvolvendo aí pesquisas com bastante mérito científico. Então, eu convido a todos a, não é, pesquisarem, enfim. Bom, então é isso, professor. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Boa noite a todos. Espero que todos durmam tranquilamente para poder conectar, né, todo esse conhecimento que veio hoje. Mas amanhã temos mais. Estão todos convidados para o dia de amanhã. Um grande abraço. Para responder hoje. Isso aí, José. Não pode parar, porque o ano letivo ainda não acabou, não. Um grande beijo, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Até mais. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Boa noite, tchau.